Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 27. Horas depois, à tarde, levantei a cabeça e, vendo o sol batendo na parede, indício do seu declínio, perguntei a mim própria: que hei de fazer? A resposta dada pelo meu espírito foi tão rápida, tão categórica, que tapei os ouvidos. Abre aspas. Abandona Thornfield. Fecha aspas. Eis as palavras que ouvi e que não pude suportar. Que não tivesse casado com Mr. Rochester e o despertar fosse horrível. Depois de tão lindos sonhos, eram coisas que ainda podia suportar. Mas abandoná-lo imediatamente e para sempre, isso não cabia nas minhas forças. Não podia. Uma voz íntima, porém, afirmou que me enganava, que podia fazê-lo e o faria. Tentei combater a minha própria resolução para evitar esse suplemento à minha dor, mas a minha consciência, como tirano despótico e cruel, dizia-me que mal tinha chegado aos lábios a taça de fel e que o seu braço de ferro me obrigaria a esgotá-la até a última gota, me empurraria para um abismo insondável de atroz sofrimento. Ergui-me, apavorada com essa voz que soava como trombeta no silêncio que me rodeava. A cabeça andava-me à roda e as pernas dobravam-se, porque, em todo o dia, não tinha ido à minha boca nem uma migalha de pão, nem uma gota de água. E, com tristeza, verifiquei que, embora tivesse estado fechada tanto tempo, ninguém se interessara por mim. Ninguém batera à porta do quarto para saber como eu estava ou convidar-me a descer. Abre aspas. Os infelizes depressa são esquecidos, fecha aspas. Pensei, correndo o ferrolho e saindo para o corredor. Tropecei, porém, com um obstáculo e, como tinha a cabeça tonta e mal via, não consegui equilibrar-me e caí. Não cheguei a tocar no chão, porque um braço vigoroso me amparou, o de Mr. Rochester, que se sentara diante da minha porta. Finalmente, há quanto tempo estou aqui à espera e escutando, sem ouvir um movimento ou soluço. Mais 5 minutos de silêncio de morte e teria arrombado a porta. Fugiu-me, fechou-se para sofrer sozinha. Preferia que me tivesse recriminado. Contava com lágrimas e ataques de nervos, mas queria que essas lágrimas fossem choradas nos meus braços. Mas, se não me engano, nem sequer chorou. Vejo-a pálida, com olhar triste, mas sem vestígios de lágrimas. Foi então o seu coração que verteu lágrimas de sangue? Não me dirige uma palavra de censura, nem uma frase que me fira, que me fustigue o orgulho ou estimule a paixão? Demonstra-me uma passividade e uma indiferença que me assusta. Não queria feri-la assim, Jane. Se um homem possuísse um cordeirinho, lhe quisesse tanto como a um filho, e, por engano, o mandasse para o matadouro, não sofreria tanto como eu sofro, pode acreditar. Conseguirei que me perdoe? Perdoei-lhe no mesmo instante, porque o seu olhar refletia remorsos tão pungentes, na sua voz vibrava tão sincero pesar, na sua atitude e na sua expressão tanto amor, que esqueci tudo e lhe perdoei de todo o coração. Mas não consegui dizer-lhe: sou um miserável, não é, Jane? Pois, se me considera assim, diga-me com franqueza, não me poupe. Não posso, estou cansada e sofro. Tenho sede. Soltou dilacerante suspiro e, tomando-me nos braços, desceu a escada. De princípio não soube onde me encontrava, por tal forma as lágrimas me toldavam a vista. Decorrido algum tempo, senti benéfico calor desentorpecer-me os membros enregelados, pois, embora estivéssemos no verão,
arrefecera no quarto. Depois chegou-me aos lábios um pouco de vinho que me reanimou. Em seguida, acabei de recuperar as forças comendo alguma coisa. Encontrava-me na biblioteca, sentada numa poltrona com Mr. Rochester junto de mim. Abre aspas. Se eu pudesse morrer agora, sem sofrer muito, seria o melhor de tudo, pensei. Não teria que dilacerar todas as fibras do meu coração, quebrando as que me prendem a Mr. Rochester. É forçoso que eu deixe, mas não posso. Não quero deixá-lo. Fecha aspas. Como se sente, Jane? Ah, muito melhor. Beba mais uma gota de vinho. Obedeci. Pôs o copo em cima da mesa e ficou de pé, observando-me atentamente. De súbito, soltou uma exclamação inarticulada. Deu alguns passos pelo aposento, dominado por violenta emoção, e voltou a parar diante de mim. Depois, curvou-se e quis beijar-me, mas, lembrando-me de que as suas carícias me estavam interditas, desviei a cara e repeli-o. Que é isso, Jane? Já sei. Não quer beijar o marido de Bertha Mason? Em sua opinião, a minha vida e os meus beijos pertencem a ela, não é mesmo? Bem, na sua vida já não há lugar para mim. Porque sou casado? Se pensa dessa forma, triste ideia deve fazer de mim. Deve considerar-me como um ente vil e dissoluto, que dissimulou um amor desinteressado para a arrastar para o mau caminho. Não vai me responder? Talvez ainda não esteja bastante forte ou não possa habituar-se a recriminar-me. Mais tarde, o dique das lágrimas abrigar-se-á. Elas correrão em ondas. Mas, por agora, pensa no que deve fazer e as acusações. As palavras não têm importância, em sua opinião. Conheço-a bem e desconfio de você. Não tenho o menor desejo de lhe fazer mal e... Calei-me, por perceber que, se continuasse a falar, toda a minha energia se desvaneceria. No sentido que lhe dá, talvez não. Mas, no sentido que eu penso, sei que se prepara para me ferir. Sou um homem casado e, nessa qualidade, você vai evitar-me, fugir-me. Não negue. Ainda há pouco recusou os meus beijos. Tenciona tornar-se como estranha para mim e viver aqui apenas como a preceptora de Adela. Sempre que eu tentar aproximar-me de você, mesmo sem intenções maldosas, você pensará: este homem quis fazer de mim sua amante. Então, mostrar-se-á de pedra, de gelo. Tentei firmar a voz quando lhe respondi. Tudo mudou, portanto, impõe-se que eu mude também, e, para evitar flutuações de sentimento, lutas contínuas contra as recordações, só encontro um meio: mandar a Adela para o colégio. Já tencionava fazê-lo, e nós também não ficaremos em Thornfield Hall, nessa maldita casa, essa tenda de Aquém, essa masmorra de horror e morte, este inferno de pedra, com o seu demônio de carne e osso, pior do que legiões de demônios criados pela nossa fantasia. Fiz mal em a deixar aqui, sabendo que essa casa está amaldiçoada. De princípio, mesmo antes de a conhecer, temendo que não quisesse ficar se tivesse conhecimento da fúria que vive nesta casa, recomendei a todos que lhe ocultassem a sua existência. Podia transferi-la para Fernham Manor, propriedade mais retirada e isolada do que essa, num local insalubre e úmido, que em breve me libertaria da minha doce companheira. Mas cada doido tem a sua mania, e eu não tenho tendências para assassino, mesmo daquela a quem mais odeio neste mundo. Mas a vizinhança daquela mulher é venenosa, como a sombra da mancenilheria. Portanto, vou fechar Thornfield, pregar-lhe as portas e as janelas. Darei 200 libras por ano a Mrs. Poole para continuar a olhar por minha mulher.
esse ente delicioso, que tenta queimar vivas as pessoas que dormem e apunhala e morde os do seu sangue. Como fala da pobre criatura, como a odeia, ela não tem culpa de ser doida. Não pode falar daquilo que ignora, minha querida Jane. Não a odeio por estar doida. Se a minha Jane endoidecesse, supõe que a odiaria? Uau, creio que sim. Pois engana-se. Já vejo que não me conhece, nem mede a violência do meu amor. Amo-a tanto na alegria como na dor e na doença. O seu espírito é o meu tesouro, e se ele desvairasse, seriam os meus braços que a prenderiam, e não uma camisa de forças. Se você se atirasse a mim, como aquela mulher se atirou essa manhã, não fugiria e tentaria acalmá-la com beijos. Nos momentos de tranquilidade, não teria outro enfermeiro senão eu, embora não pudesse retribuir os meus cuidados com carícias e sorrisos. Mas para que pensamos nisto? Vamos deixar Thornfield Hall. Você partirá amanhã. Possuo um refúgio, ao abrigo de todas as recordações odiosas, das mentiras e das calúnias. Então por que não leva a dela? Seria uma companhia. A solidão acabaria por aborrecê-lo. A solidão? Quem fala em solidão? Já vejo que não quer compreender-me. Não estarei sozinho porque você irá comigo. Abanei a cabeça e, mesmo para esse pequeno e mudo desacordo, foi preciso chamar a mim toda a coragem, porque ele se encontrava num estado de excitação terrível. Começou a passear de cá para lá no aposento e acabou por parar diante de mim, esforçando-se por se mostrar calmo. Eu desviei os olhos e baixei-os para as chamas do fogão. Bem, já contava com isso. A meada desenrolou-se até aqui sem complicações, mas agora embaraçou-se. Vão começar as embirrações, as teimas e os aborrecimentos. Que seja, até que eu exiba a força de um Sansão e parta a meada de uma só vez, como se fosse um só fio. Se não quiser ouvir a voz da razão, Jane, recorrerei à violência. Mais um minuto e não conseguiria dominá-lo. Um movimento de repulsa, de hesitação, uma tentativa de fuga e estaria perdida. Mas, mesmo assim, não tive medo porque a consciência da minha força me sustentava. O momento era perigoso, mas o perigo tem os seus encantos, e eu sentia-me como o pele vermelha ao descer os rápidos de sua piroga. Peguei-lhe no pulso, descerrei-lhe os dedos contraídos e pedi em voz calma: Sente-se e vamos conversar. Estou disposta a ouvir tudo quanto quiser dizer-me, sejam as coisas mais sensatas ou disparatadas. Sentou-se, mas não conseguiu falar, porque não lhe dei tempo para isso. Havia muito que tentava reprimir as lágrimas, pois sabia que ele não gostava de choros. Naquela altura, porém, achei melhor deixá-las correr. Se durassem muito e o contrariassem, tanto melhor. Por isso, abandonei-me ao meu desgosto sem me constranger. Pediu-me que acalmasse e respondi-lhe que não podia enquanto o visse tão encolerizado. Mas eu não estou zangado, Jane. Amo-a muito e não pude suportar a expressão rígida e glacial do seu rostozinho pálido. Vamos, enxugue os seus olhos e sossegue. A voz branda deu-me a perceber que o tinha desarmado e então deixei de chorar. Tentou pousar a cabeça no meu ombro e cingir-me contra si. Não lhe permiti. Jane, Jane, não me ama então? Lamentou-se com tanta amargura que todos os meus nervos vibraram. Era apenas o casamento e a posição social que desejava? Agora, como não posso ser seu marido, foge-me, como se eu fosse um macaco ou um nojento sapo? Essas palavras magoaram-me, mas que podia eu dizer-lhe? No entanto, sentia-me tão torturada pelos remorsos por o ter ferido assim,
que não pude resistir à tentação de verter umas gotas de bálsamo na ferida que eu própria rasgara. Amo-o sim, amo-o mais do que nunca, mas é esta a última vez que lhe digo. Não devo abandonar-me a esse sentimento, nem deixá-lo adivinhar. A última vez? Julga ser possível vivermos perto um do outro e, amando-me, conservar-se fria e distante? Não, tenho a certeza de que não seria possível e, justamente por isso, tenho de o deixar, Mr. Rochester. Por quanto tempo, Jane? O tempo de ir ao quarto compor os cabelos e banhar os olhos inchados de chorar? Não, para sempre. Devo iniciar nova vida longe de você, entre estranhos. Bem, passemos em claro essa loucura de me deixar. Quanto à vida nova, concordo. Para todos os efeitos, será minha mulher, e enquanto vivermos, não nos separaremos. Instalar-nos-emos na propriedade que possuo no sul da França. Não receie que lhe prepare uma cilada e a force a ser minha amante. Por que está a abanar a cabeça, Jane? Seja razoável ou volto a enfurecer-me. A voz tremia-lhe, as narinas palpitavam, as mãos contraíam-se e os olhos despediam chamas. Mesmo assim, não tive medo. A sua mulher está viva, e se eu vivesse contigo, como deseja, seria sua amante. Para que sofismar ou tentar mascarar a verdade? Tome cuidado, Jane. Não sou paciente nem frio. As paixões exaltam-me e não sei dominá-las. Veja como o meu pulso bate. Estendeu-me o braço. Estava lívido. O sangue fugira-lhe das faces e dos lábios. Que fazer? Resistir seria cruel. Ceder? Nem pensar nisso. Fiz o que fazem todos quando se sentem reduzidos à última extremidade. Pedi auxílio àquele que tudo pode. Abre aspas. Deus me acuda. Fecha aspas. Foi a exclamação que me saltou involuntariamente dos lábios. Ah, sempre sou um estúpido, exclamou Mr. Rochester. Farto-me de lhe dizer que não sou casado e não lhe explico porquê. Quando souber tudo, tenho a certeza de que deixará de me resistir. Dê-me a sua mão, Jane, e ouça-me. Tenha paciência para isso? Todo o tempo que desejar. Então vou lhe contar como tudo começou.